Olá pessoal do Help Química, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 58, Reações Químicas. Pessoal, a aula de hoje eu vou começar dando um enfoque que reações químicas e fenômenos químicos são as mesmíssimas coisas. Só que aí vem aquela tal pergunta que a galera tem muita dificuldade, que é: quando saber que vai ocorrer uma reação química? Quando eu vou saber que aquilo é um fenômeno químico, que aquilo aconteceu, que aquilo me indica que tem reação química? Bom, pessoal, para conseguirmos entender legal esse assunto, eu criei aqui alguns tópicos, que eu quero estar discutindo nessa aula de hoje com vocês. Então, para entendermos o que é uma reação química, a primeira coisa que nós precisamos saber é que reações químicas baseiam-se nas transformações da matéria. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. Então, vai acontecer uma reação química quando nós tivermos alguma evidência que nos prove que houve uma reação ali. Beleza, que aconteceu alguma coisa. As reações químicas, pessoal, elas são representadas por meios de equações químicas. Então vejamos uns exemplos aqui. Então, pessoal, nós representamos uma reação química por meio de equações químicas. Então vejamos aqui um exemplo. Imagine só, quando eu coloco para reagir HCl em soluções aquosa com hidróxido de sódio. Então, eu quero que essas duas coisas reajam. Eu sei que elas são reativas, eu sei que a reação vai acontecer. Que vamos colocar aqui o estado físico aquoso. Vamos ver como que isso acontece. Vamos lá. Para ilustrar essa ideia de uma reação ácido-base, que nós já aprendemos, eu trouxe aqui duas molequinhas, Então aqui, essa molequinha que está aqui na minha mão, nós representamos o ácido clorídrico, aonde que essa bolotinha branca aqui está representando um átomo de hidrogênio, e essa bolotinha amarela está representando o átomo de cloro. Nessa outra representação aqui, nós temos aqui representado de azul a molequinha de oxigênio e aqui de hidrogênio, formando a hidroxila, com ligações covalentes, E essa de alaranjado, formando uma ligação iônica, nós temos aqui o sódio, o Na. Então, quando essas duas coisinhas aqui vão reagir, o que acontece é basicamente um rearranjo dos átomos. Então, olha só. Nós sabemos, que uma reação ácido mais base forma um sal e água, não é verdade? Então, olha só, o metal, que é o sódio, vai se juntar com essa bolinha amarela, que é o cloro. Formou, então, o NaCl, estrutura iônica, beleza, pessoal? E aqui, então, vai juntar com esse oxigênio, formando, então, uma molequinha d'água. Tá aqui os nossos dois produtos. Então, vamos agora representar aqui. Então, formou NaCl em solução aquosa mais água. Água líquida. Então, pessoal, molecularmente, microscopicamente, acontece um rearranjo dos átomos, E esse rearranjo dos átomos, nós representamos eles aqui, igual vocês estão vendo, por meio de reações químicas. Só a correção de um pequeno errinho, não é por meio de reações químicas, é por meio de equações químicas que nós representamos. Me desculpem. Aqui agora, pessoal, nós temos um triângulo, que é o triângulo da química, Neste triângulo, nós temos a representação de tudo que é estudado em química. Então, nós começamos vendo
lá nas nossas primeiras aulas sobre as propriedades da matéria, beleza? Aí, quando nós vimos todas as propriedades que nós tínhamos para ver, nós partimos para a constituição da matéria. Nós vimos do que a matéria ela é feita, certo, pessoal? Beleza. E depois, nós falamos e agora nós iremos começar a falar das transformações das matérias, beleza? Então, macroscopicamente, a gente descobre que está acontecendo uma reação química quando nós vemos a transformação acontecendo. Nós veremos, então, como que isso acontece, mas antes eu preciso que você saiba de algumas coisas. Olha só, eu tenho aqui uma reação química representada por A mais B, dando C mais D, beleza? Então, quimicamente, nós leremos essa equação química da seguinte maneira. O reagente A, lembrando que todo mundo que está antes da seta são os reagentes e quem está depois da seta são os produtos, né? Então, aqui nós lemos da seguinte maneira. O reagente A reage com o reagente B, produzindo o produto C e o produto D. Beleza, pessoal? Quimicamente falando, seria essa linguagem que nós faremos dessa equação química. Primeira coisa que nós precisamos saber de um reagente químico. Ele é o início da reação. Então a reação química, para ela começar a ocorrer, ela vai começar a ocorrer aqui, no reagente. Beleza? E só irá acontecer com materiais reativos, ou seja, que reagem entre si. Tá bom, pessoal? Por enquanto, vocês não precisam ficar preocupando quem que é reativo e quem que não é reativo, que nós teremos aulas específicas só para falar sobre isso um pouco mais adiante. Aqui agora, falaremos aqui dos produtos. Nós precisamos saber sobre os produtos. Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber dos produtos é a seguinte: só pode existir o que vem do reagente. Então, a galera viaja muito nisso, que é o seguinte: quando às vezes nós estamos trabalhando com materiais, né? Às vezes nós estamos trabalhando com, sei lá, vocês colocaram lá para aquele exemplozinho que eu mostrei no modelo molecular, né? Vocês estão reagindo NaOH com HCl e vocês veem que vocês podem só produzir algo que tem uma hidroxila, ou que tem cloro, ou que tem hidrogênio, ou coisa do tipo. Então seria teoricamente impossível aparecer lá dentro um zinco, aparecer lá dentro um berílio, aparecer um iodo, porque não tinham no reagente. Então só existe no produto aquilo que tinha antes nos reagentes. Beleza? Essa é a primeira evidência que nós temos que tomar. E a segunda, né? Que o produto, né? A formação dos produtos, nada mais nada menos aconteceu do que foi um rearranjo dos átomos. Beleza? E esse rearranjo, agora voltando aqui em cima, de novo, no nosso triangulinho, ele é o seguinte: quando acontece esse rearranjo, é alterado as propriedades dos materiais, né? Então, quando nós mudamos, tem um rearranjo, altera as propriedades, né? A constituição passa a ser diferente, porque passa a ser diferentes átomos constituindo aquele material formado, e com essas duas coisinhas aqui, nós podemos afirmar que houve as transformações químicas. Beleza? Então, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês, na prática, como isso acontece. Como que nós evidenciamos uma reação química na prática? Eu vou fazer diversos experimentos e depois nós voltaremos aqui para a parte teórica da aula para finalizarmos equacionando um dos fenômenos que nós iremos ver. Tá bom? Então vamos lá. Para começarmos então nossas evidências, observem essa chama que sai do fogão. Vejam, pessoal, que essa chama ela tá azul, ela é uma chama azul. Beleza? Agora vamos ver uma outra chama que sai do palito de fósforo. Vamos lá. Agora, observem essa outra chama. Vejam que claramente, né, nós conseguimos observar que ela é uma chama
amarela. Por que então, pessoal, a diferença entre essas duas chamas? Bom, a chama que nós vimos no fogão, ela é uma chama completa, ela é uma combustão completa. E então, a combustão completa com produtos orgânicos, né, ela produz gás carbônico e água, que dá aquela chama que vocês viram lá, né? E essa combustão do palito de fósforo é uma combustão incompleta, que produz monóxido de carbono e água, por isso essa chama amarela. Quando vocês ainda veem aquela fumaça preta saindo de ônibus, quer dizer que está tendo uma combustão incompleta com formação de fuligem. Por isso, então, da chama amarela. Vejamos, então, mais alguns exemplos. Pessoal, naquele exemplo, então, nós podemos concluir que a reação química ali ocorreu por meio da energia luminosa que foi liberada, né, que é o fogo. Mas será que às vezes, sempre que acontece para nós sabermos se a formação de energia luminosa necessariamente tem que ser fogo? Então, para ilustrar, para nos responder essa pergunta, eu tenho aqui no vídeo de vocês uma fitinha de magnésio. Ela tem essa coloração branca meio acinzentada, né? Nós iremos colocar fogo nela para ver o que vai acontecer. Então, inicialmente não estava acontecendo nada quando exposta ao ar. E aqui eu vou atiçar um pouquinho de fogo nela. Então vocês veem claramente que formou uma energia luminosa, beleza? E que essa energia luminosa, olha só aqui embaixo, formou esse pozinho branco. Então eu sei que está bem parecida, mas observem as duas intensidades da diferença da coloração. Essa daqui, onde meu dedo está apontando, está mais branca, e essa daqui está um pouquinho mais acinzentada, né? Talvez no vídeo aí fique um pouco confuso de ver. Então, pessoal, por que nós caímos naquela situação aonde nós vimos que a fita de magnésio em contato com ar não acontecia nada, mas quando nós colocávamos um pouquinho de fogo nela, ela dava aquela energia luminosa? Bom, isso acontece, pessoal, que tem algumas substâncias que servem como catalisadores. O que são catalisadores? São substâncias que aceleram para que a reação aconteça mais rápido, beleza? E no nosso caso, da nossa reação, o fogo ali foi um catalisador para que ela ocorresse. Agora vejamos aqui este outro experimento. Eu tenho aqui 3 copos diferentes, aonde este copo que eu estou balançando aqui ao fundo é um copo com água, este copo aqui é um copo com vinagre, e este copo aqui, ele é um copo com detergente, com sabão em pó. Então, a esse copo que tem água, eu vou colocar um comprimido efervescente, que vocês conseguem encontrar em qualquer farmácia. E vejamos o que vai acontecer. Então olha só, água líquida, límpida, sem nada, um comprimido sólido, né? Belezinha, bonitinho. Vou colocar aqui dentro. Então, como já esperado, imediatamente houve a formação de bolhas, né? Houve a liberação de gases. Aconteceu uma reação química. Aconteceu a reação química e rapidamente esse copo aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver, já começa a ficar límpido de novo. Aconteceu o que era esperado acontecer, né? Como que nós sabemos que está acontecendo uma reação química aqui dentro? Simples, pelo fato de estar liberando bolhas, beleza? Enquanto a reação química ocorre lá, vamos pegar agora o copo que contém vinagre e vamos colocar o comprimido efervescente. Então, olha só o que acontece. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o copo ele fica turvo, ele fica branco, né? E a reação acontece muito, mas muito mais rápido. Inclusive, vou até transferir um pouquinho para cá para não derramar aqui em cima da minha bancada, né? Então, a reação ela acontece numa velocidade espetacular. E olha, se vocês veem aqui, não tá ficando límpido igual na outra.
Então, o vinagre aqui, ele serviu como uma espécie de catalisador para que essa reação acontecesse, né? Ou seja, ele acelerou a reação. Agora vamos aqui com um copo onde eu tenho um pouquinho de água e sabão em pó. Quando eu colocar o comprimido efervescente aqui dentro, a reação ela tá acontecendo, mas ela tá acontecendo muito mais lentamente. Olha, ela tá acontecendo basicamente só aqui em cima no topo, né, onde eu tenho maior concentração de oxigênio e gás carbônico, acidificando no meio. Aqui embaixo, basicamente não aconteceu nada, entendeu? Então nós podemos falar que a base ela é um inibidor da reação, ou seja, ela retarda ou até mesmo em alguns casos faz a reação não acontecer. Olha, eu tô aqui tentando forçar para uma área do visível, né? E vocês estão vendo que a quantidade de bolhas que está sendo liberada aqui no meio que tá básico tá muito menor em comparação aos meios que era ácido e aos meios que era neutro, né? Então olha aqui, eu consegui pegar o comprimido efervescente nas minhas mãos, né? Enquanto aqui no caso é o copo com água, já dissolveu completamente, e aqui no meio que era ácido também o comprimido se dissolveu totalmente. Beleza, pessoal? Então, existem reações que acontecem em condições normais, tem reações que precisam ter um catalisador, que é que nem nós vimos aqui, e tem algumas que precisam de uns inibidores para que elas não aconteçam muito rápido. Beleza? Agora vamos ilustrar isso, tudo que eu falei, no papel. Então, galera, nós vimos lá na prática o que acontece, né? Como que as reações químicas ocorrem, como que elas acontecem. Então, agora, para representá-las, né, nós faremos o seguinte. Vamos pegar algo que nós conhecemos, né, da fita de magnésio. Bom, ela tinha um aspecto sólido, né? Então vamos colocar aqui Mg, né, sólido, que foi o primeiro reagente com que nós trabalhamos lá na prática, beleza? E nós colocamos essa fitinha de magnésio para reagir com oxigênio gasoso, beleza? Então a reação entre esses dois carinhas tem que ter nos produzido alguma coisa que tenha magnésio e oxigênio. Lembre-se, pessoal, que para ter aqui no produto, só pode ter aqui no produto aquilo que eu tenho antes aqui nos reagentes, não é verdade? Então, aqui no meu produto vai ter que ter alguma coisa que tenha magnésio e também oxigênio. Bom, vamos ver qual o estado físico pode ter sido. Era um pozinho branco, não era verdade? Que formou? Então esse pozinho branco, que é o óxido de magnésio, é sólido. Por causa de quê? Por causa que é um sólido. Perdão, por causa que é um pó branco. Só que agora, como saber se esse carinha que nós temos aqui nos nossos produtos é realmente essa fórmula MgO? Então, nós teremos que lembrar lá da nossa aula de dissociação, que, se eu não estou enganado, é a nossa aula de número 19. Se vocês não viram, não se lembram, dá uma voltada lá, né? Já tem uma versão regravada dessa aula também que está muito bacana. Então, olha só. O magnésio, ele está na família 2A da tabela periódica. E o oxigênio, ele também está na família 2A. Então, isso indica que a dissociação do magnésio libera duas carguinhas positivas, beleza? Se vocês não sabem, né, dá uma voltadinha lá na nossa aula de número 19 se vocês não sabem por quê, tá? Que lá eu explico o porquê disso, aqui nós não temos tempo de ficar voltando. E o oxigênio, ele libera uma carguinha de 2-. Independente se aqui eu tenho 2 oxigênios, beleza, pessoal? Aqui nós estamos olhando para os átomos separadamente. Nós já sabemos que as cargas positivas se ligam com as carguinhas negativas. Então, aqui nos nossos produtos nós temos um Mg com 2 carguinhas positivas e nós temos um oxigênio com 2 carguinhas negativas. Beleza? Essas 2 carguinhas se anulam e deixam a nossa molécula com uma carga total igual a 0. Então, a fórmula que nós temos é MgO. Foi o que nós produzimos lá. Então, pessoal, é assim que acontece na prática, né? Nós vemos
interpretamos os dados que nós temos, colocamos os estados físicos de acordo com o que nós estamos trabalhando, com o que nós estamos vendo experimentalmente. Galera aí que vai fazer uma prova de Enem, vai fazer uma prova do vestibular, ou que vai fazer até prova na escola mesmo, esses estados físicos geralmente têm que ser expressos. É claro que reações como ácido e íons carbonatos, né, que liberam gás carbônico, isso vocês têm que saber. Algumas coisas nós temos que saber, né? Nós temos que ir deduzindo, algumas nós temos que ir decorando mesmo. Como saber disso? Apenas muito exercício, tá? Nós teremos uma sessão de aula, a próxima aula é a aula de número 59, onde eu falo exclusivamente dos tipos de reações químicas. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha lá para vocês saberem as reações que vão liberar gases, quais tipos de gases serão liberados, tá? Eu acho que galera que souber isso vai ter um passinho à frente. Só uma pequena observação aqui, pessoal. O magnésio que nós usamos, ele já estava em contato com o ar, mas não estava acontecendo nada com esse raio desse magnésio. E o oxigênio estava lá também o tempo todo. Então, vocês lembram que nós precisamos de usar o fogo, que eu falei com vocês que é um catalisador? Então nós precisamos colocar aqui também um triângulozinho que nos indica a formação de energia luminosa. Então agora vamos ler essa equação química em termos químicos. Então, lendo isso aqui, nós teremos o seguinte: magnésio sólido reagindo com oxigênio molecular e gasoso, produzindo óxido de magnésio sólido com calor, né? Então precisou de uma fonte de calor, né? Que nós estamos representando por esse triângulozinho, para que a reação ela acontecesse. Então, pessoal, como que as reações químicas elas são um rearranjo dos átomos, um rearranjo entre os átomos para formar novas coisas, né? Então nós temos aqui o seguinte, voltando aqui na nossa folhinha anterior, aqui a química. Então nós vimos que quando acontece uma transformação química, nós estamos alterando a propriedade do nosso material e também aquela constituição dele, tá? Beleza, pessoal? Nós estamos formando, então, novas coisas, novas substâncias, novas propriedades no geral. Belezinha, pessoal? Então tá, só uma outra última observação aqui para finalizar essa aula de hoje, que é a seguinte. Eu falei com vocês que reações químicas, elas acontecem com um rearranjo dos átomos. Mas então, olha só, nós temos um magnésio aqui, nós temos 2 oxigênios aqui. Aqui nos nossos produtos nós temos um magnésio e um oxigênio. O que aconteceu com o outro oxigênio? Bom, algumas pessoas vão tirar de letra e já sabem o que é, né? Para quem não conseguir sacar o que aconteceu com o outro oxigênio, né? Eu darei a resposta para vocês daqui 2 aulas mais ou menos, tá? Na aula de número 60, eu começarei a aula já dando a resposta para esse probleminha. Beleza, pessoal? Mas enquanto isso, vocês vão pensando até lá, ok? Então tá. Essa foi a nossa aula de reações químicas, espero que vocês tenham gostado, deixe seus likes, deixe seus curtir, né? Assine no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades daqui do Help Química, beleza? Confiram as nossas playlists de acordo com a necessidade do estudo de vocês, tá bom, pessoal? Então tá bom, forte abraço e nós nos encontraremos em breve. Até já!